Lembrando que quem cresce mais? Quem tem processos mais eficientes ou quem tem processos menos eficientes. De quem que é a responsabilidade de colocar processos acelerados? Entendeu? Tá bom. Vamos para o próximo, que é posicionamento. A parte de posicionamento, isso está mais relacionado ao seguinte: como é que eu faço para ficar, até de certa forma a gente poderia até dizer isso, olha, como é que eu faço para ficar na mesma posição, na mesma frequência que o meu cliente? Tá? Eu acabei de falar para vocês o seguinte, que eu, para vídeos de... quando é que você me conheceu? Aí eu disse o seguinte, olha, eu perguntei isso aqui e as pessoas disseram o seguinte, elas disseram que, tem aqui, esse foi o gráfico que eu vi, certo? E nesse gráfico aqui está dizendo o seguinte, 62%, tá? É bom que tem um retorno, que agora eu já levanto. Eu já levanto aqui, ó. Eu estou percebendo, senão não tinha. Aí, o azulzinho aí, esse azul é o Instagram. Tá vendo aí? O azul é o Instagram. Só que tem que lembrar o seguinte, isso aqui, nós estamos, como se dissesse o seguinte, olha, eu estou mostrando para vocês, mais ou menos o seguinte, se fosse analisar em relação a um funil, eu vou chamar de topo de funil, meio de funil, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, topo, meio e fundo de funil, tá? Eu vou colocar nessa sequência aqui, ó. Nessa sequência aqui, tá? Topo, então tá aqui. Topo, meio e fundo de funil. Presta bem atenção para você aprender a utilizar isso, tá? Isso aqui, ó, aqui em cima é o Instagram. Pelo menos no meu caso, que é o quê? Eu coloco vídeos bem pequenininhos, certo? E vídeos que são bastante atrativos. Por quê? Porque eu falo para quem tem um nível de consciência menor sobre aquilo que eu faço. É mais ou menos igual eu falei para vocês. Tem gente que não sabe nem o que eu faço para viver, certo? Mas na hora que eu pego e faço esses vídeos de topo aí, que eu faço ele andando, que eu faço ele fazendo caminhada, então as pessoas gostam porque eu pego, eu sou provocativo e eu falo de mentalidade. E eu falo do seguinte, olha, existe uma oportunidade, certo? Ou existe uma dor que você tem, que eu sei que ela existe uma aspiração, você tem uma vontade, eu sei que eu posso ser a solução da dor, que eu posso te oferecer condição para você, para aquela aspiração, ou que você pode ter um atalho. Eu estou falando aqui do topo, tá? Eu estou falando do topo. E isso as pessoas gostam. Nossa, eu adorei o que o Levi falou. É claro, não tem profundidade, não tem nada, é gostosinho. Ele só fica passando lá no Instagram. Então, isso aí, eu sei. Só que na hora que eu pego e passo daqui para cá, aí eu já mostro, por exemplo, uma planilha. Eu não gosto de planilha. Veja bem que não é todo mundo, não. Alguns que estavam com baixo nível de consciência perceberam que era importante descer para cá e passa a gostar disso, certo? E depois passa a gostar tanto que vem aqui para baixo ainda. Ó. Vem aqui para baixo e começa a saber, mas quem que é esse cara afinal? O que o Levi faz da vida? Quem que é ele? Aí eu pego e falo que é empresa, que não sei o quê, que foi empreendedor. Então, olha só, a pessoa percorreu. Ela não começa aqui por baixo. Ela começa aqui e vai descendo. E a quantidade de pessoas vai diminuindo. E essas pessoas aqui, ó, elas estão no YouTube, certo? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou, de alguma forma, com a minha narrativa, conduzindo as pessoas por um funil, onde eu quero mostrar para eles algo que está lá no fundo, que está no nível de consciência muito elevado, certo? Eu costumo até comparar isso aqui para ficar mais fácil, como se fosse em relação a um time de futebol. Você pega e faz aquela degustação de os melhores momentos, certo? Aí as pessoas falam, nossa, que golaço, não sei o quê. Aquilo lá, eu vou me chamar de topo de funil, nível de consciência mais baixo, certo? Mas é muito emocionante, certo? Assim começa, então. Aí depois as pessoas gostaram tanto daquilo que elas... Se eu te falar que tem pessoas que ficam mais de 90 minutos acompanhando um jogo de futebol, você acredita? Você está brincando, né? É claro, não, eu não faço isso. A não sei quando é jogo do Brasil, me olha lá. Mas eu sei que tem pessoas que fazem isso escutando. Por exemplo, esse vídeo aqui. A visualização dele, na hora que ele for liberado, vai ser baixíssima. Mas se você pegar aquele funil que eu fiz, quem é? É só o fundo do funil. É pessoas que realmente têm empreendimento e que já tem um nível de consciência que ele sabe que ele precisa daquilo. Aí então ele vai ficar 1 hora me escutando e não está nem aí, fica escutando, fazendo, tipo assim, coloca um fone de ouvido, vai fazer caminhada, ou fica deitado me escutando. Ah, isso eu gostei, não, isso eu não gostei. E aí vai, certo? Então veja bem que quando eu falo de posicionamento, é ficar na mesma posição, na mesma frequência que o cliente. Então, se eu, por exemplo, sei, porque ali falou,
que eu começo a conversar no meu funil de venda pelo Instagram, então eu tenho que estar onde? Eu tenho que estar no Instagram. Tá? Levi, mas eu não posso ir para outro tal, para outro tal. Olha, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Agora, faz a pesquisa para saber se as pessoas que te escutam estão lá. Porque do jeito que eu estou percebendo ali, ó, se eu estivesse fazendo conteúdo para o Facebook, somente, quase ninguém estava me vendo. Se eu fizesse conteúdo só de topo de funil e colocasse só no YouTube, quase ninguém estava me acompanhando. Certo? Então veja, o que é posicionamento? É você estar na mesma, isso é coisa minha, na mesma posição. As pessoas que eu vendo, elas estão aonde? Então eu tenho que falar naquele local. Certo? Eu lembro quando a gente tinha, agora nós estamos na época de dezembro, época de a gente estimular a matrícula, tá? Então, aonde é que eu vou colocar outdoor? Bem, quem é aluno de escola particular, ele provavelmente são pessoas de classe média e elas têm carro e elas moram em tal local. Para ir para aquele bairro, tem um outdoor. Aquele outdoor, eu estou num posicionamento que eu consigo falar com a pessoa. Se eu colocar um outdoor magro, o que é um outdoor magro? Coisa da minha cabeça. A quantidade de letras que tem lá tem que ser o suficiente que a pessoa consegue dirigir e ler. Eu não posso colocar lá, por exemplo, uma página de livro. Cara, nem se a pessoa passar, ela vai ler uma página de livro. É claro, eu exagerei, só para você entender a lógica. Mas tem que ter alguma coisa que vai direto na dor, que mostra uma qualidade que ele gostaria que o filho dele vai ter na escola e a gente coloca lá. E às vezes nem coloca com palavra, mas coloca com uma imagem. Por exemplo, uma pessoa que passou no vestibular difícil e mostra lá ela sorrindo e agradecida por onde ela chegou. Entendeu? Então não precisa falar mais nada, quer dizer, a foto já falou. Eu estou me posicionando no mesmo nível do cliente. No mesmo nível do cliente, certo? Então o posicionamento, ele tem muito a ver de você mostrar, e outra coisa aqui, ó, no posicionamento, tenta mostrar o que você é diferente. Por exemplo, quantas pessoas não tem que faz aquilo que eu faço? Organizar financeiro. Agora tem um detalhe. Quantos que eram donos de negócio? E quantos que, quando abre a boca, fala do passado e tenta fazer um gancho com o futuro? Esse é o meu diferencial. E o que eu falo? Olha, além de ser experiente em negócio, eu ainda sou professor. Certo? Então, eu tento me posicionar para dizer o quê? Olha, eu sou diferente por causa disso. Certo? Então, é importante você fazer isso. Agora, vamos voltar àquilo que eu falei. Para você crescer, você tem que... Vamos trocar até a forma de falar. Quando você se posicionar dessa forma que eu falei, você cresce mais ou cresce menos? Quando você nem sabia que existia isso, eu nunca entro por detalhe, você cresce mais ou cresce menos? Entendeu? Então, aí também tem que analisar isso aí, certo? Bem, e agora a gente vai para mais um, e eu vou considerar que vai ser o último, performance. Performance. Então, medir. Aquilo que não é medido não é administrado, certo? Não se melhora aquilo que não se mede, né? Quem não mede, não melhora. E por aí eu poderia continuar fazendo o seguinte, que é você medir, certo? Inclusive até quando eu desenvolvi planilha, quando eu desenvolvi indicadores, certo? Por exemplo, eu até numa live que eu comentei há pouco tempo, eu falei, olha, pelo menos, não menos. Você não precisa de um painel de controle cheio de indicador de um avião, daqueles avião que vai lá para a NASA, que vai lá para a Lua. Estou lembrando, inclusive, que eu entrei num simulador de voo, num museu nos Estados Unidos, certo? E eu olhava do lado assim, eu via aquele astronauta que foi para a Lua. Ele estava lá concentrado lá, e eu do lado dele aqui. Aí eu olhava do lado assim, eu via a Terra, via tudo, e como ele mexe também, certo? Mas o painel lá, eu olhava aquele painel, quer dizer, para mim pegar, eu nem sabia, para aquele tanto reloginho lá, aquilo lá tudo é indicador, viu? Tudo é indicador, certo? Olha só como é que é as coisas. Alguém tá fazendo dieta, ela pega e sobe na balança, lá tem quantos indicadores? Tem um. Só tem um indicador, só tem um. O que indica o peso. Só um. E só aquele indicador já é o suficiente para a pessoa... não, mas você não controla, por exemplo, poderia desdobrar. Mas quando você tem um indicador, com pouco faz muito, quando você tem um indicador que resolve muitos problemas, você já resolve. O problema, na verdade, é o seguinte, é quando não tem nenhum indicador. Agora, veja bem, eu considero que tem dois indicadores que são muito importantes. O fluxo de caixa e o dinheiro que vai para o seu bolso, o lucro. Se você tem o hábito de trabalhar com esses dois indicadores, eu já acho que ficou excelente. Se você tem esses dois indicadores, já está muito bom, certo? Esses dois indicadores já resolvem o seu problema, certo? Então, eu te pergunto, quem cresce mais?
Quem tem mais indicador ou quem usa indicador, porque é o seguinte, em relação a indicadores, eu lembro que uma vez eu criei uma matriz, vamos ver se eu consigo lembrar agora assim, olha, tem gente que não sabe que existe indicadores e metas. Meta é quando coloca, por exemplo, assim, olha, o indicador é peso e a meta é 70 quilos. Vamos supor que um homem está querendo fazer dieta, ele está com 90 quilos. E ele o indicador é peso. E ele quer chegar a 70. Ele tem que passar de 90 para 70. Tá. Então, tá bom. Tem indicador e meta. O indicador é peso, a meta é 70. Então, tem pessoas que não sabem para negócio que existe indicador e meta. Ela não sabe. Certo? Tem pessoas que sabem, mas não usa. Tem pessoas que sabem que existe indicador e meta, mas usa de maneira errada. E tem pessoas que utilizam indicador e meta e usa de maneira correta. Lá vem a pergunta, então. Quem é que cresce mais? É quem sabe usar com competência indicador e meta ou quem não sabe usar? Então veja bem que eu coloquei para você 8 situações. Na verdade, isso aqui, isso tem nome. Recentemente, isso aqui é utilizado como os 8P do marketing. Vamos contando aí se deu 8P? Olha só. Produto, preço, praça, promoção, pessoa, processo, posicionamento, performance. Então veja bem que nós fizemos uma jornada. Nós viajamos por cada um desses P, para que você possa falar o seguinte, olha, eu vou crescer ou não vou crescer? Agora, depois que você entendeu o que eu estava fazendo, você pode, por exemplo, voltar nesse vídeo, lá no primeiro P, e começar a ver, olha, como é que é meu produto? Como é que é o meu preço? Como é que é a minha praça? Como é que é a promoção? Como é que são as pessoas? Como é que são os processos? Como é que é o meu posicionamento? Como é que é a performance? A minha performance. Então você, de alguma forma, já vai ter uma noção da sua capacidade de crescimento. O que não faz sentido é achar que eu vou falar, é como se dissesse o seguinte, eu vou encerrar o assunto, certo? Mas por isso que eu acho interessante a internet. Não dá para entregar nada mais do que a consciência e a direção, certo? Até eu diria para você o seguinte, baseado nisso, certo? Depois, até quando você estiver assistindo esse vídeo, você pode colocar lá nos comentários. Ah, agora eu tenho consciência. Ou então só escrever consciência, certo? Só escrever consciência. Então, basicamente seria isso, certo? A gente pode, de alguma forma, entender que o primeiro passo é tomar consciência. E eu por aqui coloquei 8P para você, para ver, analisar a possibilidade de crescimento do seu empreendimento, certo? Agora, para a gente ir agora já para a finalização, eu vou colocar para você o seguinte, eu vou chamar isso aqui de regra-mãe dessa live, e eu vou comentar sobre 4 elementos essenciais, certo? Que também está relacionado ao crescimento, certo? Então, a primeira coisa que eu diria para você é o seguinte, a verdade é que ninguém quer ouvir, nem eu, nem eu. Isso é para quebrar o mito do crescimento. Pequeno não cresce na velocidade da venda, ele cresce na velocidade da organização financeira. Então você viu que naqueles P que nós comentamos, o último P que eu comentei foi de performance. Então eu disse o seguinte, olha, se você não controla o seu fluxo de caixa, certo? Não sabe o que tem outra, então como é que você vai pegar e fazer para crescer se você não controla o seu lucro, certo? Porque na hora que você controla o seu lucro, olha, Levi não deu lucro, o que eu faço? Não, o fato de não ter dado lucro não é o fim da caminhada, é o início da caminhada. Ah, então quer dizer que não está dando lucro? Não, então começou a caminhada. Começou a caminhada no sentido de produzir ações para reverter aquele resultado. Certo? Aí então vão começar as ações para reverter aquele resultado. Certo? Então, porque eu já escutei até isso, olha, dependendo da situação, vender mais pode quebrar a empresa. Aí você fala, não, como vender mais quebra a empresa? Porque normalmente quando a pessoa vende mais, quando está vendendo muito, provavelmente está dando muito prazo. E não está comprando na mesma velocidade. Então tem uma janela que não bate. Ou seja, você dá um prazo, você vende, por exemplo, com 30 dias, 60 dias e compra à vista. Quando eu fazia ração de gado de leite, eu tinha isso. Eu comprava milho, não se compra a prazo, viu? Eu nunca comprei milho a prazo. Milho, o caminhão desceu, às vezes até... E olha que eu já era a pessoa que as pessoas me conheciam. Já era de confiança. As pessoas esperavam o ticket da balança para eu pagar. Era quase que imediato. Eu tinha que pagar, senão, o que está acontecendo? Será que não dá mais para vender para o Levi? Certo? Agora, quem me comprava, às vezes, tinha vontade de comprar com 60 dias.
Só que eu sabia que o laticínio pagava com 30 e não tinha um outro motivo. É tipo assim, é uma forma disfarçada de eu financiar mais um mês, certo? Sem cobrar juro. E se eu colocasse o juro, não dava conta de pagar, porque o leite a venda do leite não dava. E o que você fazia? Nessa situação, eu preferia vender outros produtos que eu produzo para leite. Por quê? Porque ele não. E outra coisa também, dentro da linha de leite, tem algumas rações, as de combate que a gente fala, que elas não dão quase nada de renda. Então eu preferia não vender aquilo. Porque, por que você não vai? Mas o cliente tem razão? Tudo bem, o cliente tem razão, mas aqui não era cliente. Véio. Cliente é quem dá lucro. Véio. Ele não está ganhando dinheiro e também quer que eu não ganhe. Então é nós dois fazendo uma coisa que não rende, certo? Então, vender mais pode quebrar a empresa, certo? Eu não quebrei, não. Eu não fazia aquilo. É. Por quê? Porque isso, o faturamento, ele engana. Certo? Porque depois você vai perceber que você vai ficar com aquele punhado de, sei lá como é que é o sistema, de contas a receber e não virou aquilo que você gostaria. Certo? Então, não vai nessa história que vender mais, você vai ficar melhor. Certo? Na verdade, vender mais com lucro, que é o propósito da empresa, aí sim, quando você vende tem lucro, aí sim, então... Agora, como é que você faz para saber se você está ganhando dinheiro ou não? Então aí você tem que ter organização financeira. Certo? Tem que ter organização financeira, senão você não consegue. Certo? Como é que você faz? Olha, Levi, por que você falou isso aí? Falou que tinha várias rações para bovino de leite. Sim, tem várias. Tem ração de combate, tem ração de alta energia, tem baixa proteína, alta proteína, tem ração para vaca que não está seca, que não está produzindo leite, bezerro. Então, como é que você sabe o que dá mais lucro e o que não? É porque é o seguinte, porque eu fazia o preço. Na hora que eu precificava, eu via, não, essa aqui compensa fazer, essa já não compensa, certo? Então, esse tipo de segmento, certo? Aí já fica complicado. Então, eu fazia a conta. Então, precificação é muito importante. Agora, não tem como fazer preço se não tiver organização financeira, porque você tem que jogar o seu custo, o custo, no meu caso, era custo de maquinário, o custo dos colaboradores, o custo da energia elétrica, todos os custos, eu tinha que diluir na ração. Como é que eu vou pegar e colocar esse preço lá para diluir para cada saco de ração se eu não tenho organização financeira? Eu não daria conta de fazer isso. Certo? Então, esse é o primeiro elemento. Vamos chamar de elemento 1, coisa que a gente não gosta de ouvir. Porque, poxa, mas então quer dizer que para eu poder crescer, eu vou ter que organizar o financeiro? Eu te pergunto, você acha que sem organização financeira você vai conseguir crescer? Não tem como, né? Tá bom. O segundo, olha, aqui. Uma outra coisa que trava o crescimento é ficar só olhando o saldo de banco. Não, eu vou fazer tal coisa porque lá no banco tem dinheiro sobrando. O banco, ele passa uma imagem totalmente errada da empresa, certo? Porque ali tem mistura de imposto, fornecedor, prolabore. É o seguinte, nós estamos agora em dezembro, é claro que agora já deve ter pagado o 13º, mas até o mês de novembro, lá no banco, tinha o pagamento do 13º dos colaboradores. Lá no banco seu deve ter férias de funcionário que ainda não foi paga, certo? Então, se olhar lá, vamos supor, você pega olha lá no banco, nossa, eu tenho dinheiro. Aí você pega e faz alguma coisa, passa o tempo, nossa, agora falta o dinheiro para pagar o funcionário. Então, o que aconteceu? Faltou, a gente chama isso de provisionamento. O que é provisionamento? É um dinheiro que você vai guardando para quando chegar a hora de executar aquela despesa, o dinheiro está lá, certo? Então, saldo de banco, eu diria até o seguinte, saldo de banco serve para muita coisa. Talvez o principal de um saldo de banco, o mais importante, é evitar de você pagar juro. Tem até uma frase aqui que eu escutei, quem decide no extrato cresce rápido até quebrar. É porque você vai fazendo as coisas, depois aí faltou dinheiro. Faltou dinheiro, acabou. Não tem como. Bem, então quando eu falo aqui o que trava o crescimento, você não pode tocar a sua empresa baseada em saldo de banco. Não é o lugar, não. Lá não é o local. Lá é o local que lá é só para fluxo de caixa. É para você não precisar de usar juro de banco, que é caríssimo. Aquele juro de conta garantida, ele é caríssimo, certo? É difícil você ganhar líquido aquilo que um banco ganha quando ele te empresta numa conta daquelas garantidas. Garantida não tem nada. Tá? Bem, então vamos para o terceiro elemento, o mapa do 90 dias. Por que eu pego e falo de 90 dias? É claro que aí está envolvido várias coisas. Mas por que eu falo 90 dias? Porque a primeira coisa que acontece quando você monta um sistema, tipo assim, você nunca viu o sistema. Inclusive, eu estou participando, vamos dizer assim, eu estou desse jeito agora. Aqui, ali tem um data show, aqui tem um computador que está de suporte, aqui tem um painel onde eu olho o ABS, e aqui tem meu computador e tem a câmera. E eu estou observando cada local, e eu estou observando aqui, pelo retorno do YouTube, se vocês estão me vendo, tá?
E agora mesmo, antes de começar ainda essa live aqui, eu estava vendo aqui que eu tinha colocado no privado. Em outras palavras, é o seguinte, eu coloquei do jeito que eu estava me vendo. Eu estava me vendo aqui, ó. Só que ninguém estava me vendo, a não ser eu. Por quê? Porque esse celular é meu. E eu estava dentro do meu canal. Como eu estou dentro do meu canal, eu me vejo. E ninguém estava me vendo. Aí eu fui alertado, Levi, não está saindo nada. Olha só. Tudo bem. Então, olha só. Então, a primeira vez que eu vi esse punhado de coisa, tem que lembrar que isso aqui eu não aprendi na faculdade, não foi uma pós-graduação, não foi nada disso. Aqui não foi nada disso, certo? Certo? Olha só como é que é as coisas. Então eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Só vou pegar aqui. Vamos pegar de baixo para cima, tá? Aqui tá um trabalho acadêmico que eu fiz quando eu formei em zootecnia. Tá bom. Certo? Aqui está uma pós-graduação que eu fiz, onde eu tive que passar no Chile uma época, certo? A respeito de educação na América do Sul e Caribe. Então eu fui lá no Chile e conhecer como é que é a educação de lá. Isso foi uma pós-graduação, talvez uma das mais eficientes que eu fiz, porque lá eu descobri que o Chile trata a educação como se fosse uma empresa, por isso que cresce tanto. Aqui está o meu mestrado em desenvolvimento econômico na Universidade Federal de Uberlândia. Aqui está o meu doutorado na Universidade Estadual Paulista. Tá bom. Isso aqui tudo é acadêmico. Tudo é acadêmico. Tá? Bem, aqui tem vários dessas pesquisas que eu fiz quando eu fazia doutorado. Eu publicava no exterior. Né? Eu publicava no exterior. Aqui tem o meu livro que eu fiz quando eu terminei mestrado, Agronegócio nas Terras de Goiás. E aqui tem aquele que está ali, né, aquele livro ali, que é Superação a Cada 5, a história dos 20%. Olha só como é que é as coisas. Tudo isso e não serve nada para mim. Por quê? Porque lá não está falando de como configurar e trabalhar com o Epson, como é que faz para configurar um PowerPoint, como é que faz para trabalhar com o OBS, como é que faz para trabalhar com o YouTube, como é que eu faço para analisar minhas redes sociais no Instagram, TikTok. Você está percebendo que nós estamos num mundo onde a gente tem que aprender tanta coisa que a gente nunca imagina que... Quer dizer, se eu fosse depender daquilo que eu aprendi na universidade, na academia, valeu, valeu. Mas só ele não é suficiente. Só ele não é suficiente. Nunca explicaria a minha performance em negócio. Certo? Mas eu estou te mostrando para isso, sabe o que, que é? É porque na hora, às vezes, que eu mostro uma planilha para alguém lá no Excel, fala, mas eu não gosto de Excel. Ah, não, é muito número. Eu diria basicamente é o seguinte, é como se fosse um desabafo do tipo, olha, aí a coisa que eu falo, né? Olha, é um desabafo. É o seguinte, eu não entendi, para mim você queria crescer, para mim você queria prosperar. Agora, na hora que você viu essa pequena dificuldade, você resolveu, não, eu não gosto disso, não, então tudo bem. Então, é tipo assim, por enquanto, não está preparado para crescer. Tudo bem, tá, então tá. Porque eu, por exemplo, como eu quis continuar trabalhando, eu aprendi tudo isso aqui, velho. Então, não tem como. Então, olha só, para organizar, para controlar, depois para você decidir, tem que... Então, quando eu falo 90 dias, que aqui eu falo o mapa do 90 dias, é o seguinte, os primeiros 30 dias é para você levar aquele susto, eu acho que não é para mim. Só que aí você já tem uma outra coisa. Não, só que tem um detalhe, eu não quero abrir mão daquilo que eu quero para mim, porque, poxa, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, eu gostaria de fazer isso, aquilo... E aí, mas eu vou abrir mão de tudo isso só porque eu não dou conta de mexer com alguma coisa? E tem um detalhe, eu já percebi que até o Levi, que já não tem mais 30 anos, está dando conta. Por que eu não vou dar conta? E ele ainda teve que aprender coisas. Olha, isso aqui eu montei tudo hoje. Eu cheguei aqui no meu escritório, eu já fui ligando tudo. Entendi que eu ficava. Tem detalhe ainda, tem microfone aqui ainda, que tem que ficar vendo se o áudio está bom, certo? Então tá bom. Então eu digo que você vai demorar mais ou menos 90 dias para você passar. Não. Desculpa, 30 dias para você passar o susto. O que é passar o susto? Não, eu não dou conta, não, isso não é para mim. Tá? Então, aí depois aí você continua. Tá? Eu diria que no primeiro mês, você não vai ter as informações, porque como você não tem o hábito de guardar as coisas para você anotar, então você não vai ter. Certo? Então vai virar, tipo assim, olha, nossa, essa planilha é nova para mim. Esses hábitos de controle são novos para mim. Eu acho que isso
Aí vai ter alguma coisa assim, certo? Esse é os primeiros 30 dias. No segundo, mas no primeiro 30 dias você já vai ter a primeira colheita. O que é a primeira colheita? A gente vai dar uma olhada naqueles números lá e vai ver por que não dá certo, entendeu? A gente vai ver por que não dá certo. Então, na hora que vê por que não dá certo, então já fica mais fácil. Deixa eu pegar outro material aqui. Então, no segundo 60 dias, no segundo controle, porque a gente controla por mês, então aquilo que não apareceu no primeiro já vai para o segundo. Você já vai usar no segundo mês, certo? Só que no segundo você já começa, é claro que vamos separar coelho e tartaruga. Tem aqueles rapidinho, tem aqueles mais devagar. Eu sou tartaruga, certo? Até eu já escutei o seguinte, que de maneira geral as tartarugas, elas têm uma característica, que elas é devagar e sempre. Certo? Tartaruga tem essa característica. Às vezes o coelho é o seguinte, vai muito rápido, mas depois não, eu acho que não é para mim, não sei o que, parará. Então, no segundo 60 dias você já começa a ter resultado. Resultado de entender o que está acontecendo na sua empresa. Não é que você vai ter resultado, talvez até algum corte você já vai fazer. O corte você faz no primeiro mês. Mas agora você já começa a gostar. No terceiro, aí você já vai, é a terceira vez que você está fazendo o mesmo controle. Aí então você já vai ter o quê? Já teve aprendizado, a planilha já não é mais novidade, o que você sabe que tem que guardar já é a terceira vez que está guardando, tá? Então aí você já começa a colocar eficiência. Então, esse seria o mapa dos 90 dias. Por que 90 dias é o suficiente para você começar a apagar incêndio? Porque 90 dias é o que você precisa para fazer isso.